Fala pessoal, Pai seja convosco. Bora lá para a nossa primeira ministração do mês nas nossas células. Nós vamos tratar sobre o caráter que Deus compartilha, os atributos do caráter de Deus compartilhados conosco. Abra sua Bíblia comigo na carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses, capítulo 3, versos 12 e 13, que diz: E o Senhor vos aumente e vos faça crescer em amor uns para com os outros, para confirmar os vossos corações e para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de Deus e Pai. Para nós podermos nos aprofundar, eu quero meditar com você em algumas frases. Cada uma dessas frases vai ter um contexto, uma concepção bíblica para a gente poder meditar sobre aquilo que Deus deseja de nós. Deus deseja que nós tenhamos amor. E por ter amor, também Deus deseja que nós sejamos santos. Deus não possui amor e não possui santidade. Ele é o amor e Ele é a santidade. Primeira frase para eu meditar junto com você: santidade de um Deus que nos confronta. Romanos capítulo 3, versos 10 a 12. O apóstolo Paulo vai dizer: não há um justo sequer, não há quem o entenda, não há quem busque a Deus, antes todos extraviaram. Paulo, quando escreve Romanos capítulo 3, ele não escreve isso como se fosse uma reflexão psicológica. Pelo contrário, é um veredito judicial. É uma ação diante de um tribunal, diante de um Deus todo-poderoso. É isso mesmo. Ele reúne dentro desse texto citações ali do Salmo 14, do Salmo 53, para estabelecer uma verdade absoluta. O ser humano é totalmente corrupto. Claro, isso não significa que todo ser humano seja tão mau quanto poderia ser, mas que o pecado afetou todas as dimensões do seu ser: mente, vontade, afeto, consciência. E quando eu penso dessa forma, faz sentido quando Jeremias, no capítulo 17, verso 9, diz: enganoso é o coração do homem, enganoso mais do que todas as coisas, perverso, quem o conhecerá? Isso serve para a gente pensar que na presença de Deus, a luz da sua santidade mostra a sujeira do nosso pecado. Isso nos mostra que na santidade de Deus o homem ele não apenas é confrontado nos seus erros externos, mas ele é despido completamente, mostrando ali as suas motivações ocultas. Observando Isaías 64, verso 6, ele fala: não há um justo sequer. Quando você observa esse texto, não há exceções morais, não há categorias espirituais privilegiadas, não há currículos religiosos que resistam à santidade de Deus. Deus é santo para mostrar o quanto o ser humano pode ser e é corrupto. Segunda frase que já corrobora com isso: a ilusão da justiça própria. Paulo, quando escreve aos Romanos, capítulo 3, verso 20, ele diz: porque pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Nesse texto nós vemos o legalismo do ser humano explícito. Uma comparação silenciosa ali com um sentimento de superioridade moral, uma falsa segurança baseada em desempenho religioso. Loucura, né? E por falar em religiosidade, Lucas capítulo 18, versos de 9 a 14, vai falar sobre o publicano e o fariseu que estava junto em um momento de oração. O fariseu dizia e batia no peito: obrigado, Senhor, porque eu não sou como esses homens corruptos, ladrões. Eu oro todos os dias, eu jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto eu tenho. O publicano, ele batia no peito sem sequer olhar para o alto. Ele dizia: Deus, tem misericórdia de mim porque eu sou pecador. Olha que loucura. Aí Jesus, no final desse texto, observa comigo. No final desse texto, Jesus fala
que um deles foi para casa justificado por Deus, porque aquele que se exalta, Deus o abate, e aquele que se humilha, Deus o exalta. Muito top. Quando o homem se aproxima de Deus para buscar uma validação, para buscar conforto, para buscar reconhecimento, quer dizer que ele não sabe com quem ele está lidando. Porque a santidade de Deus, ela acontece para desconstruir esse ego do ser humano. Foi por isso que em Isaías, no capítulo 6, verso 5, ele fala: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. É por isso que em Apocalipse capítulo 1, versículo 17, João ele cai como morto diante da presença de Deus. Olha que top. A escuridão que esse mundo tem, ela oculta a nossa sujeira, o nosso pecado, mas a santidade de Deus, ela vem como uma luz para mostrar todas as nossas sujeiras. Terceira frase que nos ajuda a compreender: o quebrantamento é o caminho do discipulado. E por que isso? A santidade de Deus nos mostra que o caminho para nos aproximarmos dele é o quebrantamento. Salmo 34, versículo 18 diz: perto está o Senhor daqueles que têm o coração quebrantado. Você vê que é o contrário da espiritualidade do nosso tempo. A nossa espiritualidade contemporânea, ela frequentemente está buscando um Deus que nos afirme sem nos confrontar, que nos console sem nos transformar, que nos aceite sem nos santificar. É isso que essa geração deseja. Observa comigo o seguinte, Joel capítulo 2, versos 12 e 13 diz o seguinte: agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, com lamento, com pranto, rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois ele é misericordioso, compassivo, paciente, cheio de amor e não envia desgraça. A santidade de Deus, ela acontece para gerar quebrantamento. Quebrantamento não é emocionalismo, quebrantamento não é culpa crônica. Pelo contrário, quebrantamento é um reconhecimento sincero da própria falência espiritual diante da santidade de Deus. O arrependimento, ele é o caminho verdadeiro para uma conversão genuína, verdadeira, e este é o que gera a santidade que nós precisamos. Você não vai ser santo se não for quebrantado, você não vai ser santo se não for uma pessoa que se arrepende dos seus pecados. Quarta frase para a gente meditar: a presença de Deus sempre gera respostas. Salmo 99, verso 5 diz: exaltem o Senhor, o nosso Deus, prostrem-se diante do estrado dos seus pés, ele é santo. A santidade não é algo que Deus possui. Como eu disse, a santidade é Deus. A santidade é o contexto no qual Deus se manifesta. Aonde Deus está, o pecado não permanece. Aonde a santidade de Deus manifesta, não existe indiferença espiritual. E é por esse motivo que quando alguém verdadeiramente se encontra com Deus, a sua vida transforma completamente. Abraão muda a sua direção. Moisés abandona a sua autossuficiência. Isaías é purificado. Pedro é restaurado e é enviado. E sabe o que eu aprendo com isso? A santidade de Deus, a sua presença, ela impossibilita uma neutralidade. Ou eu estou com Deus, ou eu estou largado na carnalidade. A presença de Deus, ela não é apenas um conforto para a nossa alma. Ela é luz, ela é santidade. Quando Deus se manifesta por sua palavra, por atos ou por seu espírito, o ser humano inevitavelmente é confrontado. E aí, a neutralidade ela cai por terra. Porque a presença de Deus ela transforma aquele que se rende. Ela endurece o coração daquele que de repente resiste. Aconteceu isso com o faraó.
Ela nunca deixa o coração da pessoa, do ser humano, exatamente como estava. Pelo contrário, a presença de Deus, ela manifesta a santidade e a transformação, seja para o bem ou para o mal, ela é inevitável. Para o bem é quando a pessoa se quebranta, se arrepende, muda o seu comportamento. Para o mal é quando o seu coração continua endurecido, mas ele é confrontado. Ainda que ele não aceite, mas ele é confrontado. Vamos falar de mais uma frase, e agora eu vou sair do atributo da santidade e vou falar um pouco sobre o amor. E a frase é a seguinte: o amor de Deus é santo, justo e redentor. 1 João capítulo 4, verso 9 diz assim: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. A Escritura é clara. Ela nunca define o amor de Deus a partir de emoções divinas ou até intenções genéricas de bondade, não. O amor de Deus, ele é revelado em atos históricos, em atos públicos e também sangrentos. O amor de Deus, ele não é deduzido naquilo que nós sentimos, mas naquilo que Deus fez. O amor divino, ele não fecha os olhos para o pecado, ele coloca em evidência. Isso faz com que Deus não tolere o pecado, ele julga o pecado, ele não negocia com o pecado, ele o executa. E a cruz é a prova do amor de Deus. A cruz é a prova de que Deus aceita o pecador do jeito que ele é. A cruz é a prova de que Deus se recusa a deixar o pecado impune, mesmo quando isso exige um sacrifício, e aqui nós vemos o sacrifício do Filho de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 3 diz: porque aquilo que a lei foi incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho à semelhança do homem pecador como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. O pecado não foi ignorado na cruz, o pecado foi condenado. A cruz, ela condenou o pecado não em teoria, mas na carne do próprio Cristo. O Filho não veio para suavizar a santidade de Deus, ele veio para satisfazer a santidade. O amor de Deus não diminui a sua justiça, ele a cumpre até o fim. E é por isso que Romanos capítulo 5, verso 8 diz: mas Deus prova o seu próprio amor conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo ainda pecadores. Escute o que eu vou te dizer. Deus não nos amou porque estávamos desejáveis. Ele nos amou quando nós ainda éramos culpados. Deus não amou quando estávamos buscando reconciliação. Deus nos amou quando ainda estávamos em uma rebelião ativa. Capítulo 5, verso 10 de Romanos. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho. Olha isso. Isso é amor. Entenda uma coisa, inimigos não precisam de autoestima, inimigos precisam de redenção. Nós éramos inimigos de Deus por causa do nosso pecado. Quando nós observamos a cruz ela não é confortável. Ela destrói as nossas narrativas de inocência. Ela confronta a nossa ilusão de que Deus poderia nos amar sem nos transformar. A cruz é a maior demonstração de amor. Qualquer conceito de amor que não exige arrependimento, qualquer conceito de amor que não confronta o pecado, qualquer conceito de amor que não passa pela cruz, esse amor não é o amor de Deus revelado nas Escrituras. É apenas um sentimentalismo religioso travestido de graça. É uma graça barata que nunca salvou ninguém, porque o amor verdadeiro ele foi manifesto em Cristo, em nosso favor. A cruz é o local onde a santidade de Deus se recusa a negociar com os nossos pecados. Mas ele entrega o seu Filho unigênito para que a gente reconheça os nossos pecados e alcancemos através desse ato a redenção. E aí eu pergunto, que amor é esse?
que nós, que estávamos direcionados para ser crucificados, fomos libertos, fomos livrados, fomos absolvidos dessa morte. Isso é amor. Não houve absolvição sem custo, não houve graça sem sangue, não houve justificação de nós sem antes haver a condenação de Cristo. Esse amor, ele é manifesto para mostrar para nós que a condenação não caiu sobre nós por causa do sentimento, por causa do coração que Deus tem por nós. É por isso que toda mensagem que suaviza o pecado, minimiza o juízo ou transforma a cruz em um símbolo terapêutico de aceitação pessoal, não está atualizando o Evangelho. Pelo contrário, está abandonando o Evangelho. Está manchando aquilo que Deus fez por nós. Sexta frase. O amor e verdade não podem ser separados. Segundo aos Coríntios 13, versículo 5 diz: examinai a vós mesmos se realmente vocês estão firmes na fé. Esse texto de Paulo não é um convite para introspecção confortável, mas é um decreto para uma avaliação espiritual radical. E aqui eu peço para que você observe, Paulo não está escrevendo para incrédulos, Paulo está escrevendo para a igreja. Ele não está escrevendo para o pessoal do mundo, ele está escrevendo para você, que é a igreja de Cristo. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 20, Jesus não elogia uma igreja inclusiva. Ele repreende uma comunidade que, em nome da liberdade, permitiu que o pecado fosse institucionalizado. O amor de Deus, ele é manifesto nas Escrituras. As Escrituras são a verdade de Deus. A verdade que liberta, a verdade que nos conduz, a verdade que nos direciona. E aí, eu quero passar para a sétima frase para a gente poder meditar juntos. Porque entenda bem o seguinte, o problema da igreja não é falta de Bíblia, é falta de rendição. Romanos capítulo 12, versos de 1 a 2 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Escute o que eu vou dizer. A igreja nunca teve tanta Bíblia e tão pouca obediência. Hoje nós temos, eu acredito que a geração mais informada biblicamente da história. Temos Bíblia em todas as versões, temos comentários, temos cursos, temos seminários. O problema não é falta de luz das Escrituras, o problema é a rejeição das Escrituras. A Bíblia diz que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Se você ama a Deus, você obedece. Se você ama a Deus, você se arrepende. Se você ama a Deus, você confronta. Se você ama a Deus, você contempla a presença de Deus. Se você ama a Deus, você proclama a palavra de Deus. Escute, a Escritura ela não está ausente da igreja. A Escritura está adormecida. A Escritura ela é citada, mas ela não é obedecida. A Escritura ela é admirada, mas ela não é temida. A Escritura é ouvida, mas ela não é seguida. E quem faz isso não ama a Deus. Eu quero convidar você para uma renovação da mente. Se esse amor de Deus está em você, nós não vamos viver com acúmulos de conteúdo religiosos. Nós vamos viver com a submissão verdadeira ao senhorio de Cristo. Para a gente poder encerrar, uma aplicação prática. Quero convidar você a examinar o seu coração e entender se você está buscando conforto ou transformação. Abandonar a justiça própria e depender da graça de Deus. Quero incentivar você a praticar o arrependimento diário como estilo de vida. Viver um amor que confronta em graça e em verdade. Buscar uma santidade não por medo, mas por amor a Deus. Substituir informação religiosa por obediência na prática. E aí, 3 perguntas para a gente meditar.
O que o Espírito Santo está confrontando em mim? Eu de fato estou vivendo em santidade? Eu de fato estou vivendo esse amor de Deus? Onde eu preciso me render de forma real e prática? Será que eu só deixo Deus ocupar uma parte da minha vida e não ela na sua totalidade? Terceira pergunta: eu tenho separado o amor de santidade da minha vida cristã? Porque isso não é separado. Uma coisa gera outra. O amor a Deus me faz me santificar. A santificação demonstra como testemunho o quanto eu amo a Deus. Eu concluo aqui que o encontro entre santidade e amor a Deus, ele aconteceu na cruz do Calvário. Se a cruz realmente faz sentido para você, o amor e a santidade são atributos que você vai buscar com todo o seu coração para desenvolver. Nos vemos no próximo encontro, se assim o Senhor nos permitir. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.